Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Começando agora um programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós não temos placa de igreja, não tem CNPJ, não aceito dinheiro de ninguém. Estou cumprindo o ID do Senhor Jesus. Ele mandou pregar, vamos pregar. Ganhar a alma do Senhor Jesus. Amém? Apenas leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, está aqui a Tua Palavra, vamos ler ela agora e pregar, falar para as pessoas sobre o Senhor Jesus, Teu Filho. Meu Deus, guia a nossa pregação, fortalece, alimenta cada um de nós que vai ouvir a pregação agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. A pregação de hoje está em Efésios, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Vós mulheres, olha que palavra que está vindo aí, irmão, é o que Deus deu hoje, ó. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Então, aqui está falando para qual mulher, irmão? Para a serva de Deus, tá bom? A mulher lá do mundo, se ela vai sujeitar o próprio marido, ou se ela vai mandar nele, ou se ela não vai ter marido, isso é um azar dela. Ela está indo para o inferno e não muda o que ela vai fazer, entendeu? Não muda. Ou ela se converte ao Senhor Jesus, ou ela está condenada a prisão eterna no inferno e no lago de fogo, tá certo? Mas se ela se converter e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tá aqui os deveres do casamento para a mulher cristã, a mulher que já confessou o Senhor Jesus como Senhor da vida dela, como Senhor e Salvador. Diz assim, ó, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, a mulher cristã, que tem um marido cristão, que tem um marido que serve a Deus, ela sujeita ao seu próprio marido. O que é sujeitar, irmão? Sujeitar é o seguinte, um dos dois tem que ceder nas decisões. Então, na situação normal, na família normal que nós conhecemos, o homem é o provedor do lar. A mulher, quando ela fica independente, geralmente ela vai largar o marido dela e vai arrumar outro para lá. Mas quando ela é casada, que ela é uma serva de Deus, aí é diferente. Então, geralmente, o marido é o provedor, é o protetor, é o cuidador, é o homem da casa, é o que pega o serviço pesado, o serviço ruim. Então, ele é o provedor, ele faz tudo. E a mulher, ela vai se sujeitar a esse marido no Senhor. Por que no Senhor? No que a Bíblia manda. Porque vamos supor, ele é do mundo. Aí ele fala com a mulher assim, você vai hoje comigo pro forró, nós vamos dançar. Não. Você não se sujeita a essa ordem, não. Ah, você vai hoje comigo e nós vamos beber. Você vai beber o que eu beber, você vai comer o que eu comer. Não. Não vai se sujeitar, meu. Não é nesse sentido. É no sentido de submissão como esposa, entendeu? O marido está construindo, aí, um exemplo, está fazendo uma casa, está fazendo uma construção, ou que seja para vender, ou que seja para morar, a decisão, o marido pode atender o pedido da esposa? Pode, mas se ele não atender, ela vai se sujeitar e ser submissa àquilo que ele vai fazer. Se, lá de férias, ele quer ir para um lugar e ela quer ir para o outro, ela vai se sujeitar à vontade dele. Entendeu? A mulher precisa entender isso, irmãos. Irmãos, está tendo demais. Você entra na internet, aí pergunta e escreve lá assim, ó. Mulheres, países onde as mulheres, tem tantas mulheres, lá 7, 9, 10, 12 mulheres para cada homem. E mesmo assim elas não estão achando, os homens não estão querendo. Tem muitas solteiras lá. Porque a mulher acha que o feminismo é uma coisa boa. Ser independente é uma coisa boa. E cada vez mais a mulher que tem esse direito de achar, normal, mas cada vez mais que a mulher confronta um homem dentro do lar, não querendo ser submissa, ela está desrespeitando o marido, tá pondo as duas mãos na costa dele e vai perder ele. Homens bons hoje valem ouro. Um homem bom, um homem que valoriza e que respeita uma mulher hoje vale ouro. Irmãos, cada vez mais Satanás, usando o sistema político aí, está destruindo
é, os homens naturais, destruindo o homem másculo, o homem bruto, que é homem na sua essência, que cuida da casa, que protege, que provê, que guarda a família, que tá sujo, tá acabando, tá aparecendo uma geração frouxa, entendeu? No Brasil ainda tem muitos homens solteiros, não é igual nesses países que tem 7, 10 mulheres por homem. Eu falo em relação a habitantes, irmãos, entendeu? Que tem um monte de mulher a mais do que homem. Tem um monte de lugar assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. Está morrendo é quem na frente de batalha? É um homem. As mulheres estão em casa. Então, os homens estão morrendo. Então, vai ficando cada vez mais mulheres e menos homens. Então, aí a mulher acha que ela tem o direito de ser arrogante, de ser autoritária. Você toma cuidado, mulher. Você toma cuidado. Você só vai saber quem é o homem que você está casado, você que é autoritária, que é arrogante, que acha que tem o mesmo direito do que o seu marido, do que o seu homem. Você só vai descobrir o valor dele na hora que você perder. E na hora que você voltar para o mercado. Na hora que você, como diz o povo do mundo, está na pista. Na hora que você estiver na pista. Aí você vai falar, nossa Deus. E pesquisa na internet, mulheres que se arrependeram de ter largado os maridos. Pesquisa aí. Tá bom? Então vamos continuando. Porque, vou voltar aqui, vou ler de novo, para você entender. Eu estou avisando, irmãos, porque está crescendo o número de mulher burra. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a própria mão destrói. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, as mulheres servas de Deus. A gente vê até na igreja hoje, irmão. Mulher com título de pastora, o marido também com título de pastor, e a mulher mandando o marido dentro da igreja. A gente vê pastores, homens pastores, com mulheres que são ali dirigentes de um grupo, de um grupo de louvor, que faz alguma atividade ali, manda no marido, os homens frouxos, na frente da igreja. Ela fala com arrogante, fecha a cara, o cara treme, baixa o tom de voz. Irmãos, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. O povo fala assim, meu tempo mudou. Mudou não. O Deus da Bíblia é o mesmo. O mesmo Deus, quando pegou os apóstolos, lá no livro de Atos, e falou assim, as mulheres permaneçam caladas na igreja. Esse Deus é o mesmo hoje. Ele não mudou a palavra dele, não. Não viaja não, irmão. Vocês vão arrumar problema. O Deus é o mesmo, a palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. E ela é atual, ela não fica velha, não. A palavra de Deus ficou velha, cuidado. O Senhor Jesus disse o seguinte lá no livro de João, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele estava com Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Então, a palavra, que é a nossa palavra, que é a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ela não muda. Ela não fica atual. Tá moderninho. Jesus agora tá moderninho. Não. Cuidado com a igreja que você está indo. Cuidado com os falsos ensinamentos. E observe os frutos, é pelos frutos que se conhece a árvore. Vê se a sua igreja está dando fruto. Vê se a pessoa que está lá na frente com o título de pastor, pastora, se ele está dando fruto. Porque hoje disputam-se títulos. A mulher amou o título de pastora e o homem achou que o pastor é pouco. O homem amou o título de crescer mais. Agora eu sou bispo. Não. Agora eu sou o apóstolo. E disputam títulos. Aí quando o cara finge que é humilde, ele fala, eu sou pastor, mas sou pastor presidente. E pega logo o nome presidente. No Brasil, o presidente é quem? É a maior autoridade dentro de um país, é um presidente do país, né? Igual um exemplo, Donald Trump na América, né? Então, o presidente é o pastor que quer fingir uma falta à humildade é uma falsa humildade, ele finge que é humilde, ele vai lá e faz assim, eu sou o pastor presidente. Cuidado com essas vaidades, irmão. Vamos voltar para a palavra. Essa palavra ela é muito grande, é muito extensa, mas vamos voltar para o texto aqui.
Ó, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja. Como é a cabeça da mulher, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Entendeu? Sendo ele próprio o salvador do corpo, que é o Senhor Jesus. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, dentro do que a palavra manda. Vós maridos, agora a palavra de Deus para o marido ela é diferente. A mulher esteja sujeita. Sujeitar-se é respeitar. Respeita o seu marido. Cuidado com o tom de voz que você fala com ele, com agressividade. Cuidado com o jeito que você fala com ele, que você está desrespeitando. O marido não importa muito se a mulher ama ele não, irmão. O casamento permanecer não é o quanto que a mulher ama, é o quanto ela respeita. Se a mulher perder o respeito e falar que ama, o marido sai fora dela. Toma cuidado. Por isso que o homem valoriza a paz, valoriza o respeito que vem da mulher. Uma mulher que respeita o marido e que sabe cuidar do marido, ela empurra o marido para o crescimento, para a prosperidade. Ela é uma mulher que edifica a casa. A mulher que confronta, que briga. Tem gente que fala assim, a mulher tem que dar um aperto no marido para ele andar. Não tem, não. Quem te falou isso aí está sendo usado pelo diabo. Satanás está usando a boca dessa pessoa para destruir o casamento. O homem, quando a mulher levanta a voz para ele, ela começou a destruir o casamento. E ele começa a entrar no período chamado tolerância para ver se melhora. Tem o ciclo de melhorar e piorar, igual o ciclo da Maria da Penha, o ciclo da tensão. Então, se a mulher começa a desrespeitar, quando ela vê que o marido está no limite dele, ela fica mansinha, cuida, dá carinho, amansa ele, depois ela começa a irritar ele de novo. Toma cuidado, mulheres, vocês podem estar destruindo os seus casamentos com um homem bom. Ah, mas eu não sei se eu amo, não sei. Aqui, deixa eu te falar um negócio. Essa palhaçada que inventaram hoje, você tem que amar, você tem que não sei o quê. Tem uma coisa que chama química. Química, atração sexual que o diabo inventou aí, que a carne tem. Quando a mulher está ovulando, quando o homem passa feromônios lá, uns perfumes que atraem a fêmea, e quando a fêmea também atrai o macho, que é um instinto animal do ser humano, aí parece que tem um trem que acende, tem. Sabe o que é isso? É o pecado. É o laço do diabo. Ah, mas eu já não tenho isso mais com seu marido. Você não tem. É porque você não está dando, você não está buscando, você não está orando, você está dando brecha, você está deixando o diabo colocar outras pessoas de fora para encher um direito que é do seu marido. E se você não tem com a sua esposa, é porque você também deu brecha. Você teve conversas com mulheres que você não deveria ter, você deixou mulheres entrarem num espaço que não era delas. E depois você não tem atração pela sua esposa. Você não quer mais. Fala, já não ama a sua esposa, não ama a minha esposa mais. Não é que você não ama, camarada. É que você tá com a barriga cheia, você tá recebendo lá fora o que é um direito da sua esposa te dar dentro de casa. E você também, mulher, não tá mais falando que ama o marido porque tá dando brecha lá fora, tá dando margem. Aí a mulher diz assim, o homem diz assim, ah, mas eu tenho a minha amiga que eu gosto de conversar com ela, eu tenho o meu amigo que eu gosto de conversar com ele. A mulher diz, não existe isso. Não existe. A mulher casada, ela pode ter amigos. Homem, pode. O pai dela, os irmãos dela, os filhos dela. Pode. Passou disso. Até cunhado é perigoso. Padrasto é perigoso. Enteado é perigoso. Primo é perigoso. Tio é perigoso. Os dois não podem ficar juntos. Não são irmãos. Não são pai e mãe. Não são filhos. Tá ouvindo? O seu avô pode, a mulher pode ter amigo, o avô dela pode ser amigo dela. A avó pode ser amigo do homem. E o homem não pode ter amiga mulher. Ah, ela é minha amiga, não só bater papo. Não existe. Ah, não existe. Ah, minha amiga, não tem isso. Não tem. Não dá brecha pro diabo, não, que ele acha. E racha, você dá uma brechinha pequenininha, põe uma cunha e mete uma marreta ali e abre que trem. Cuidado. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Para o marido, nós, que somos brutos, o homem, Deus manda ama a sua mulher. Porque se for só respeitar, é fácil demais, irmão. Mas amar, ter cuidado com carinho. O ser humano, por natureza, o homem já é bruto. Então Deus manda, amai vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é que purifica, é que restaura o casamento.
Você quer ter seu casamento restaurado, meu irmão? Você quer ter o casamento restaurado, minha irmã? Para de conversar com o sexo oposto. Para de bater papo com homem, para de bater papo com mulher. O homem casado, para de bater papo com mulher. Que não seja a mãe, a irmã, nem com a cunhada você não deve ficar batendo papo. Dando brecha. Tá ouvindo? E a mulher casada, para de bater papo com o homem. Que não seja pai, irmão, avô, filho, neto, sobrinho. Entendeu? Para. Toma cuidado. Até com o sobrinho também, se for da mesma idade. Porque tem sobrinho que é da mesma idade da mulher. Tem sobrinho mais velho do que o tio. Não é fita, afasta. Primo e sobrinho não é parente não, gente. Tem que tomar cuidado demais. Não é família, quer dizer, é parente, mas não é família. Tá certo? É família lá de cima, do pai, da avô. Entendeu? Toma cuidado. Vós maridos, amai vossas esposas. Como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a palavra, com a lavagem da água pela palavra, a Bíblia Sagrada. Para apresentar a si mesmo, que é o Senhor Jesus fez conosco, para nos apresentar a Ele como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, da mesma forma, nós temos que nos apresentar, o homem e a mulher, servo de Deus, nós temos que nos apresentar o Senhor Jesus de forma santa, separada para Ele. Ou seja, aquele que era idólatra, que conversava com o anjo caído, que via espírito, que recebia demônios lá no centro de macumba, que era espírita, que conversava com os espíritos, que era satanista, macumbeiro, candomblé, voodoo, magia negra, tudo isso. Para! Porque quando você conversa com esses inimigos de Deus, você também está traindo. Igual o homem casado conversando com a mulher, é você conversando com os anjos caídos. Você está traindo a Deus. Está traindo. Então você tem que se apresentar a Deus sem mácula, sem ruga. Entendeu? Santo e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar as próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então se a minha mulher é uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus, e ela procura me fazer feliz e cuidar de mim, e cuidar da casa, e me agradar, e ser uma só comigo, então eu a amo e cuido dela como Cristo amou e cuidou da igreja. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Nós somos membros do corpo do Senhor Jesus, assim como o homem e a mulher são um corpo só. De acordo com a Bíblia Sagrada, os dois se tornam uma só carne. Por isso que tem uma aliança de sangue que é no início do casamento, que ela é feita. Você casou com sua mulher, não teve aliança de sangue? Faz ela na presença de Deus. Dobra o joelho dos dois, depois do casamento, fala: Deus, quando eu casei, a primeira vez, ou quando eu fui viúvo, quando eu separei, quando minha mulher me largou da primeira vez, agora eu estou casando de novo. Estou fazendo com ela a aliança de sangue do casamento agora, na tua presença. Que nós dois sejamos um e que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso casamento. E amém. Ninguém é obrigado a viver com quem não quer, não. Tá bom? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando fala aqui do homem, irmão, é porque tem muita mãe que quer ficar... A mãe, principalmente a mãe. O pai é homem, bicho bruto, solta o filho pra lá, deixa aí. Tem muitas mães que quer que o filho fique debaixo da saia dela o resto da vida e fica entrando, infernizando o casamento do filho. Você é mãe, seu filho casou, some, deixa ele te procurar no que quiser. Entendeu? Ele casou e virou homem igual seu marido quando você casou com ele. Você gostava da sua sogra te enchendo o saco? Não. Então não encha o saco, não incomode o seu genro. Não incomode o seu filho, quero dizer. Não incomode o seu filho, não incomode a sua filha que casou. Da mesma forma com o genro. Deixa os dois viver a vida dele. Pode visitar? Pode. Vai num dia, se for longe, vai, fica 2, 3 dias na casa dele, racha fora. Se for por motivo de saúde, para cuidar de neto, para ajudar neném, recém-nascido, situações específicas, e com convite, vá. Foi convidada, vá. E observe a hora de ir embora para casa, não é a sua casa. Observe os sinais. Começou a dar um sinal ruizinho, dá a linha na pipa, racha fora. É assim, meu irmão. É assim, regra de convivência é assim. Você observa se você é bem-vindo, se você não for, você racha fora. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério do homem e da mulher. Mas digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria, uma só, a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher, ó, daqui, ó, teve um monte de versículo dele falando sobre amar a mulher. A Bíblia falando. Mas aí vem no último versículo, aqui na última linha, Paulo diz aqui, ó. E a mulher reverencie o seu marido. Reverenciar é respeitar, submeter e deixar-se ser liderada por ele. Tá bom? Porque essa é a vontade de Deus. Se você não fizer isso, você está na contramão do que a Bíblia diz e aguente as suas consequências. Tá bom? Tá dado o recado. Tinha muito mais a que falar, mas o vídeo vai ficar muito grande. Que Deus abençoe a todos e se precisar ouvir mais, volta o vídeo aí e escuta de novo. Se Deus está falando, o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? E eu vou te ensinar agora, homem e mulher, como é que você tem uma vida de paz no casamento, como é que você tem um casamento restaurado, pedindo a Deus, convidando o Senhor Jesus para entrar no seu casamento. E o Senhor Jesus só entra se você entregar a sua vida a Ele. Jesus disse, aquele que me confessar diante do Pai, eu confessarei diante dos homens. E Ele disse em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Então, ouça a voz do Senhor Jesus agora, receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida, arrependa-se dos seus pecados, abandone amigos e amigas que não são filho, pai, mãe, parentes de primeiro grau, vamos dizer assim, de primeiro grau. Abandone, tá bom? E afaste-se deles. E a química é só com seu marido e a química é só com a sua esposa. E se não tem, paga um preço que ela vai voltar, tá bom? Fica 15 dias, 20 dias sem conversar com outro homem, você que é mulher. E você vai ver que a química com seu marido volta. E o seu homem fica 15, 20 dias sem conversar com outra mulher nenhuma. E você vai ver que a química com sua mulher volta. Basta que vocês sejam fiéis um ao outro, fiel em tudo, até na conversa. Não escute conversa fiada de homem, não escute conversa fiada de mulher, do sexo oposto, tá certo? Para não atrapalhar o seu casamento, você achar que acabou o amor, porque ele não acabou, ele existe, está aí dentro, ele não está sendo alimentado. Vocês estão deixando o amor que existe dentro de vocês passar fome. Por isso que vocês não estão vendo ele aí, tá fraquinho. Mas ele tá aí, basta alimentar ele e ele volta. E vocês têm um casamento perfeito e abençoado na presença de Deus. Tá dado o recado, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te ensinar agora como é que você faz para sair da condenação eterna para a vida eterna com o nosso Deus, com o Senhor Jesus, e não o som do Espírito Santo. Pare tudo que você estiver fazendo, vem à frente dessa tela agora. Vem aí. E repete comigo o que eu vou falar. Repete agora. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu te aceito, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados. Entra no meu coração e faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim e guarde em mim a tua palavra de Gênesis Apocalipse dentro de mim, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal, porque eu sou teu servo. E Deus me recebe como servo do Senhor e como filho do Senhor, porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Essa é a melhor coisa que você fez, seja seguidor do Senhor Jesus, juntamente comigo nesse canal aí, ó. Rádio Palavra Viva /1000, o meu nome. Entra aí e siga o Senhor Jesus junto comigo. Tem dezenas e dezenas de pregações, centenas de pregações. Vai ouvindo a palavra aí e o Senhor Jesus vai direcionar a sua vida a partir de agora. Amém? Que Deus te abençoe. Meu Deus, agradeço pela tua palavra, que todos que a ouvirem possam compartilhar e que todos possam ser salvos e compartilhar essa bênção e que os casamentos sejam restaurados na unção e na direção do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. E que os maridos procurem virtudes em suas esposas e que as esposas procurem virtudes em seus maridos. E que não procurem defeitos, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo o entendimento humano e a paz no seu casamento, na sua família, esteja sobre a sua vida desde agora e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus.